E o contexto aqui é Pedro trazendo uma palavra na casa de um homem importante, um homem da alta sociedade, um romano, um cidadão romano, um homem de bem, um homem religioso, um homem temente a Deus. Eu imagino que, se fosse hoje, no contexto de hoje, um homem que ia à igreja pelo menos todo domingo, né? A igreja, ou o salão, o local lá onde ele fazia as suas orações, no caso lá era a sinagoga. E esse homem, Deus falou com ele e disse para ele que, apesar de ele ser um homem religioso, não era uma má pessoa, era um patrão honesto, né? Cuidava bem dos seus trabalhadores, da sua família. Porém, espiritualmente, o texto não diz com essas palavras, mas é isso que nós entendemos. Espiritualmente, ele não estava legal. Como cidadão, ele estava aprovado. Estava tão aprovado que Deus se agradou dele, né? Agora, espiritualmente, ele estava perdido. Porque se ele não tivesse perdido, Deus não teria mandar chamar Pedro, né? E aí Deus falou com ele e disse que estava se agradando de alguma coisa que ele fazia. Porque, irmãos, às vezes a pessoa, por não ser crente, não quer dizer que ele é possesso, o diabo manda na vida dele. Não, irmãos. A pessoa não é crente, mas às vezes é uma pessoa de bem, né? Glória a Deus. É um bom pai, é um bom esposo, é uma boa esposa, uma boa mãe, é um bom funcionário na empresa, é um cara honesto, não pega no que é alheio, não é um mentiroso, um profano, um prostituto. É uma pessoa de bem. Agora, espiritualmente, ele está endividado com Deus. Porque as nossas obras, aquilo de bom que nós fazemos na terra, não nos salva. Não nos salva. Porque se salvasse, esse homem aqui, irmãos, Cornélio, não precisaria ter mandado chamar Pedro. Ele já fazia tudo certinho. Inclusive, o texto diz que ele jejuava, ele orava, ele dava esmolas. Ou seja, dar esmola nesse contexto aqui não é dar para mendigo, é ajudar as pessoas. Era um tipo de oferta, na verdade, né? Esmola nesse contexto aqui era um tipo de oferta. E estava tudo certinho, irmãos. Tudo certinho. Mas espiritualmente ele estava totalmente desarrumado. E aí, esse é o contexto, né? Quando o mensageiro foi lá chamar Pedro, Pedro veio à casa de Cornélio, e aí a partir do versículo 34, que foi o versículo que nós começamos a ler, ele começa a pregar para Cornélio e a sua casa, familiares e empregados. E entre as palavras de Pedro, ele já começa dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Pedro disse isso, irmãos? Pedro disse isso porque quando ele recebeu, ou quase na hora dele receber o mensageiro ou os mensageiros de Cornélio, Pedro teve uma visão, né? Ele teve uma visão onde ele via uma espécie de um lençol que descia de cima, amarrado pelas quatro pontas. E dentro daquele lençol, Pedro, na visão que ele tinha, Deus revelando a ele, ele via todo tipo de animais, animais limpos e imundos. Isso perante a lei, né? E uma voz do céu dizia que ele pegasse, matasse e comesse, né? Pega, mata e come. E Pedro disse, não. Eu não como coisas imundas, se referindo aos animais imundos. E aí a voz, que era o próprio Deus falando com Pedro, dizia para Pedro não chamar de imundo aquilo que Deus havia purificado. Na verdade, a visão, irmãos, era para que quando Pedro recebesse a embaixada, recebesse o mensageiro de Cornélio, ele entendesse. Por quê? Porque Pedro era um judeu. Cornélio era romano. Gentil, né? Gentil, mas especificamente romano.
e foi o primeiro gentio a se converter. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vimos aquela pregação de Pedro, lá no início do livro de Atos, 3.000 almas, 5.000 almas, ali era tudo judeus. Ali não tinha gentios. E quando Pedro recebesse essa chamada, ele não ia. Ele disse, não, eu não vou. Porém, Deus já preparou o coração de Pedro com essa revelação, e em seguida os homens batem a porta, Pedro sai e recebem a chamada, o recado da chamada de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele abre a boca e começa logo dizendo o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Deus não salva apenas judeus. Deus também salva gentios. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, o Deus da igreja, o Deus dos crentes, é o mesmo Deus do universo. Só tem um Deus. Amém, Jesus. Verdade, Senhor. Só tem um Deus verdadeiro. É isso que a Bíblia diz. Há um só Deus. Glória a Deus. Um só Senhor. Só há um evangelho, só há um Espírito, só há uma fé, só há um batismo. Aleluia. Se há alguém por aí crendo em alguma coisa que se diz ser Deus, é D com D minúsculo, ou seja, são ídolos ou demônios. Porque só existe um Deus verdadeiro. Amém, aleluia. E esse Deus é o Deus do universo. Criador do céu e da terra. Se alguém adora o verdadeiro Deus aqui no Brasil, é o mesmo Deus que alguém adora lá no Japão, Amém. na Alemanha, Glória a Deus. no outro lado do mundo. Aleluia. É o mesmo Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que criou Adão. É o Deus que salvou os homens lá, os milagres, fez os milagres lá do Antigo Testamento. É o Deus Pai de Jesus Cristo. É o Deus que enviou Jesus para morrer e salvar a humanidade. E ele diz: vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. E ele continua falando, lá no versículo 38, ele fala do que Deus, a maneira como Deus mandou Jesus, né, para salvar. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, isto é, com poder, o qual, quem? Jesus andou fazendo bem e curando. Glória a Deus. Curando de que enfermidade, irmãos? Porque quando se fala em cura, se tem uma ideia de alguém que está enfermo, está doente, está com febre, está com sarampo, sei lá, está com infecção, está doente. Mas Pedro diz aqui, na continuação, de diferente. Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus era com ele. Amém. Irmãos, o maior ou a maior doença da humanidade hoje é maligna. Ou seja, é o pecado. A maior doença da humanidade hoje é o pecado. E esse pecado é por conta de uma indução maligna. Quem é que leva o homem, por exemplo, a assassinar o seu próximo? Será que ele tem prazer? Alguém às vezes por não analisar a situação, diz assim: aquele camarada lá, aquele criminoso lá, ele matou por prazer. Ele não matou por prazer, irmãos. Ele matou porque ele foi usado por Satanás para tirar a vida do seu semelhante. Quem tem prazer em matar é o diabo. Verdade. É a função dele. O próprio Jesus disse isso. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A função do inimigo das nossas almas é matar não apenas o corpo, mas matar espírito, alma e corpo. E o diabo mata espírito, alma e corpo? Mata. Mata. E o diabo manda alguém para o inferno? Não. Não, o diabo não manda ninguém para o inferno. E quem que manda? É Deus. Ah, agora embaralhou tudo. É Deus que manda? É. Quem disse isso? Jesus. Jesus, ele disse assim: não temas, não tenha medo de quem pode matar o corpo e depois não tem poder para fazer mais nada. Ele estava se referindo a quem, irmãos? Ele estava
estava se referindo ao diabo através de homens malignos, homens que viviam a serviço do inimigo. Mas aí continue. Mas eis que eu vos digo a quem deveis temer. Devem temer a quem? Aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de mandar a alma para o inferno. Ora, irmãos, o homem vai para o inferno, ele só vai para o inferno depois de ser julgado. Depois, lá no final de toda a história, no grande juízo final, todos os seres humanos que não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, enquanto estiveram vivos na terra, a Bíblia diz que todos vão comparecer ao grande juízo do trono branco. Glória a Deus. Quem é que vai estar julgando lá? É o diabo? Para mandar o povo para o inferno? Quem vai estar julgando lá é Jesus. Glória a Deus. Ele é o juiz. Aleluia. Que vai estar sentado naquele trono para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, no sentido de poderosos. Grandes e pequenos, falando de escravos, não é de homens e crianças, né? E aí eles receberão a condenação por conta daquilo que eles fizeram enquanto estiveram aqui na terra. E aí Pedro diz isso, que Jesus curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Uma enfermidade, irmãos, uma doença do corpo, o médico faz uma cirurgia, o farmacêutico passa lá, ajuda lá, lhe dá uma medicação, você toma e fica bom. Quanta gente teve doenças graves e ficou bom, fez uma cirurgia e se recuperou. Mas a doença chamada opressão do diabo não tem cura na medicina, não tem cura por parte do homem. Só Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, tem poder de curar os oprimidos do diabo. Aleluia. E no versículo 39, Pedro continua dizendo, e nós quem? Nós, os apóstolos, dizia ele, somos testemunhas de todas as coisas que ele fez. Amém, Jesus. Tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, apesar dele ter feito tantas coisas boas. Glória a O Deus. que foi que o povo fez com ele? Mataram, pendurando-o no madeiro, ou numa cruz. Não é diferente do que fazem hoje, irmãos. Não é diferente do que fazem hoje. Cada vez que alguém rejeita Jesus, diz não para Jesus, é como se estivesse matando ele de novo. É como se estivesse crucificando de novo. Se Jesus viesse hoje, irmãos, novamente como homem, matariam ele de novo. Pode ter certeza. Acontece, irmãos, que ele vai vir segunda vez a essa terra? Vai. Mas ele não vai vir mais como um menininho nascendo lá numa manjedoura, não. Ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O assopro da sua boca vai destruir os inimigos de Israel. Aleluia. Glória a Deus, porque ele não vem mais como um verbo encarnado, ele vem como Deus Todo-Poderoso. Mas se ele viesse de novo como homem, nascendo novamente de uma virgem, crescendo como ele cresceu, trabalhando como ele trabalhou, curando como ele curou, fazendo bem como ele fez, os homens o matariam de novo. Porque hoje tem mais gente ruim do que naquele tempo, irmãos. Glória a Deus. Pode ter certeza. Naquele tempo tinha muita gente ruim? Tinha. Principalmente porque a lei amparava. Eram os imperadores. Era o povo que estava com a lei na mão. Mas hoje é o povo sem lei. Muito pior do que o povo daquela época. Matariam de novo. Se ele viesse 10 vezes, o povo ia matar todas as 10. É aquilo que o próprio Jesus disse em João 5,43. Ele disse, eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Agora, vai vir um depois aí no seu próprio nome e esse vocês vão receber. Que é o anticristo que vai vir
quando Jesus levar a sua igreja. Deus, Lá no versículo 47, versículo 47, Pedro diz, irmãos, que Jesus deixou uma ordem para eles, discípulos, apóstolos e discípulos, e para nós também como igreja. Qual foi a ordem que Jesus deixou no versículo 42, perdão, não é 47, 42. E nos mandou, ele não pediu, ele mandou, e nos mandou pregar aos povos e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então a mensagem da igreja é essa, irmãos. É dizer que Jesus é Salvador? É. Mas é dizer que ele é juiz também. Hoje você aceita ele como seu Salvador e ele salva a sua alma. Mas se você não quiser fazer isso, um dia você vai sentar, ou você vai, não é sentar, você vai ficar de pé diante dele e ele vai estar como juiz. Glória a Deus. Não para lhe absolver, mas para lhe sentenciar ao lago de fogo. Aleluia. A condenação eterna. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Quando diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ali é diante do grande juízo. Aleluia. Que ninguém vai escapar. Ah, não, eu vou dar um jeito aí, eu vou fugir para o Paraguai. Vou me esconder lá embaixo da saia do Maduro, lá na Venezuela. Irmãos, não tem como o homem se esconder da presença de Deus, do juízo de Deus. Nem hoje não tem como se esconder de Deus. Imagina você no dia do juízo final. Ah, mas vai ser muita gente, sei lá, eles se cansam antes, eu vou ser o último da fila. Sabe lá se ele não se cansa antes de chegar no último? Jesus vai julgar, irmãos, infração de segundo, até porque lá não vai mais ter contagem de tempo, né? Já está começando a eternidade, e todo mundo já está em espírito, não se enfada mais não. Todo ouvido vai ouvir a voz do justo juiz, o Rei Jesus, dizendo a sua palavra de condenação. E para finalizar, para a gente encerrar, o versículo 43, Pedro diz, a este quem? A este juiz que julga os vivos e os mortos, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Então, irmãos, Pedro ele fala de Jesus aqui nesse resumo aqui da sua pregação, como aquele que não faz acepção de pessoas, como aquele que foi enviado pelo Pai para andar por todos os lugares fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Pedro fala que eles próprios foram testemunhas daquilo que Jesus fez. Amém, Jesus. Pedro diz que eles receberam do próprio Jesus a ordem para que eles fossem e pregassem a palavra, pregassem o evangelho a todos os povos, dizendo que se você crê nesse juiz, se você crê nesse Cristo, se você crê nesse homem poderoso, você receberá a salvação. E agora ele diz, irmãos, que todos os profetas, e eles como apóstolos, são testemunhas de que se alguém receber, se alguém crer nesse Cristo, nesse Deus poderoso, receberá perdão dos seus pecados através do seu nome. Amém. Não adianta procurar perdão, não adianta procurar salvação em lugar algum, se não for através de Jesus. Amém. Você vai ficar com 50, com 60, com 70, com 100 anos, 200 anos, e não vai encontrar salvação se não for no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não tem outro jeito.
Hoje é simples. Hoje é simples. Tem nenhuma dificuldade. Uma reunião aqui, simples, meninos cantando, as irmãs cantando, caixinha aqui, um microfonezinho. Não tem mistério. Mas se você vier aqui e disser, eu quero entregar minha vida para Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Porque não sou eu que digo. Eu apenas repito o que a palavra de Deus diz. Amém, Jesus. Foi Pedro que disse isso. Foi o apóstolo Pedro, São Pedro, como você queira dizer, São Pedro, que falou isso. Foi ele que falou isso. Olha, ele nos mandou pregar e olha, os profetas já diziam isso, que se vocês creem, receberão perdão dos pecados através do seu nome. Aleluia, Senhor. E sabe o que foi que Cornélio fez ao ouvir essa palavra, irmãos? Se você continuar lendo a partir do versículo 44, no 44 logo, para fechar de verdade agora, no 44 logo diz assim, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, Pedro não tinha nem terminado de pregar ainda, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Amém. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia, Senhor. E sabe o que é que ele diz? Ou sabe o que é que ele faz, Cornélio? Entrega sua vida para Jesus. Amém. Ele, toda a sua família e todos os seus empregados, todos os seus funcionários, que ele era um homem rico, homem de posse, toda a sua casa, toda os seus empregados entregaram suas vidas para o Senhor. Amém. Receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, receberam o batismo com o Espírito Santo e a salvação pelo poderoso nome de Jesus. Então você pode fazer isso. Amém. Você pode fazer isso na hora que você se dispuser a confessar o nome de Jesus. Glória a Nós Deus. vamos encerrar, mas vou perguntar se tem uma pessoa aqui dentro, Glória a Deus. ali fora, que ouviu essa simples palavra, essa rápida palavra, mas eu creio que deu para você entender. Glória a Deus. E se você deseja entregar sua vida para Jesus, Sua, Pai, toca nos corações. entregar sua vida para Jesus, não tem mistério. Não tem mistério. Não precisa você andar 10 quilômetros de penitência, não precisa você ir no Canidé pagar umas promessas, ir no Juazeiro fazer umas rezas. Não precisa nada disso. Glória a É Deus. só você crer no seu coração, abrir a sua boca e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém, Jesus. É isso que Sua, está escrito Pai. na palavra de Deus. Toca, Pai, na vida. Além dos disso, ouvintes, é invenção aleluia. do homem. Além disso, é religião sem Deus. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz exatamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Amém. E o mais ele fará. Aleluia. Se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém, aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus, Simples assim. aleluia. Simples Amém, assim. Jesus. Tem alguém? Se não tem, nós vamos Glória encerrar a Deus, a aleluia. nossa reunião desta noite, gratos a Deus Aleluia. por Ele